Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Quem está animado aqui essa noite? Gostei do lindo aí, né? Glória a Deus. Abra tua Bíblia em Atos capítulo 27. Esse é o ano do transbordar de Deus, do mais de Deus. Fique pronto para um favor sem precedentes. No ano do transbordar, o Senhor quer alargar a tua maneira de pensar, esticar você, tirar você da zona de conforto, para que você se exponha a um nível de fé maior também e viva novas experiências com o Senhor. Esse é um ano de você ter experiências com o Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Atos capítulo 27, vamos começar do verso 8. Aleluia, igreja. Quer dizer que o caminhão foi forte que passou aí domingo. Essa igreja gosta do mover, né, gente? Vocês gostam do movimento, né? Vocês não estão igual ao paralítico no tanque esperando o anjo agitar as águas. Vocês já pulam na piscina se agitando, né? Depender de Célio, ele na passagem ali do paralítico, ele esperava o anjo agitar as águas, né? Alguém pulava. Nessa igreja, você se joga. Enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. E eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu: Senhores, antevejo que a viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos a Paulo, às palavras de Paulo, preferiu seguir as instruções do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenícia ali e passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída a sudoeste e a noroeste. Eu comecei essa mensagem, acho que tem umas semanas atrás, e toda vez que eu começo a mensagem nunca termino. E na verdade eu ia entrar em outra coisa hoje, mas isso me veio do meu coração. O primeiro ponto aqui é que Paulo ele tem que se apresentar em Roma. Paulo está indo para a Itália como prisioneiro, e ele está a bordo de um navio e passou por várias ilhas, e de repente ele chega aqui em Bons Portos, e diz a história, os relatos, que os tripulantes, o capitão, o dono do navio e o centurião, né, o comandante que estava levando Paulo, eles se basearam em experiências naturais. Bons Portos não era um lugar bom para passar o inverno lá era muito forte. Devido ao inverno ser muito forte, que eles pensaram: vamos sair dessa ilha e vamos procurar um lugar melhor. Só que eles, quando saíram de Bons Portos, eles conduziram a sua vida baseado no tempo. O tempo era bom, os ventos eram favoráveis. Só que quando eles iam sair, Deus deu uma palavra ao apóstolo Paulo e disse para Paulo para avisar o dono do navio, para avisar o comandante de que aquela viagem seria desastrosa, não só com avaria para o barco, perca para o barco, para o que eles estavam carregando,
que era as mercadorias, mas também para a vida deles. Era uma viagem de muito risco. Mas eles não deram ouvidos a Paulo. Como é que a gente vai ouvir um prisioneiro que está dizendo que ouviu de Deus, ao invés de ouvir os especialistas? Eu sei que há momentos na nossa vida que a gente precisa aprender, conhecer, saber. Mas quando você começa a viver uma vida pelo Espírito e andar com o Senhor, a primeira coisa que a fé vai fazer é fazer você perder a lógica. Uma das formas de entender que minha mente foi renovada com a palavra de Deus é que aquilo que é impossível se torna lógico agora. Amém? Então a nossa maneira de pensar, a nossa vida toda é baseada muitas vezes na condição climática do tempo natural. Só que agora você nasceu de novo, a sua vida é baseada em uma nova realidade. Diga: eu tenho uma nova realidade de vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Existe uma realidade espiritual para nós. Agora andamos no Espírito. Andar na graça, Paulo fala que a vida do Espírito começa com a nova aliança da graça. Agora temos o Espírito Santo dentro de nós. E olhando para esse episódio, sério, me lembrei anos atrás. A gente ainda era ali na 19, na antiga Palavra da Fé. E tinha um discípulo, que ele era até do grupo de música, Romildo. Ele gostava de pescar. Não sei se tu lembra dele, Romildo? E eu me lembro uma vez que Romildo estava para fazer uma viagem para o interior. E do nada Romildo ia visitar uns parentes dele do interior, bem distante em Pernambuco. E antes de ir, ele foi se despedir, estava falando com o grupo e tal. E na época ele falou com Saulo. E foi dizer ao pastor Saulo que ele ia. Quando ele foi dizer isso, Deus deu uma palavra para o pastor Saulo. E o pastor Saulo disse para ele assim: Romildo, Deus falou para mim que não é para você ir. Não sei o que é, mas não é para você ir nessa viagem. E ele mesmo assim foi. Depois de alguns dias, a viagem foi desastrosa. Romildo foi roubado, perdeu todos os bens. Estava em uma pousada e não tinha R$1, a carteira, nada. E ele só tinha um número que ele gravou na cabeça. Como na época era o líder dele do louvor, ele só tinha o de Saulo. E ele ligou a cobrar da hospedagem. Foi engraçado porque naquele dia, se ele não tivesse lembrado o número do pastor Saulo, ele estava em apuros, porque ele não tinha dinheiro nem para voltar. Ele perdeu tudo naquela viagem. E não tinha também onde dormir, ia ter que dormir na rua. E aí ele ligou para o pastor. O pastor enviou um valor para a hospedagem, porque ele nem com o celular estava para fazer retirada. Não tinha na época os bancos digitais que nós temos hoje. E ele resolveu a situação dele. Ou seja, entre ouvir os especialistas, é melhor ouvir o Espírito Santo. Sabe, todo especialista está baseado em uma experiência humana natural, que é bom, a gente aprende um com o outro, amém? Pessoas que são empresários, pessoas que são líderes de negócio, eles passam por uma trajetória e agora eles vêm dando um curso, ensinando, isso é muito bom. Só que existe uma sabedoria também vindo da parte de Deus. O que é interessante, René, é que muitas vezes a gente cai primeiro para o conhecimento natural, mas a gente não coloca em primeiro a sabedoria que vem do Senhor. Coríntios, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele diz que existe uma sabedoria do mundo. No mundo tem uma sabedoria e as pessoas buscam essa sabedoria, mas ela é baseada em experiências naturais, em coisas que já aconteceram, em algo que pode mudar com o tempo ou a estação. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. A Bíblia diz que Salomão, quando foi assumir o reinado, ele pediu sabedoria. O que é que Deus deu a ele? Sabedoria. O que é que ele se tornou? Ele não pediu riqueza, mas a sabedoria que ele recebeu trouxe o quê? Ele se tornou o mais rico daquela época. Amém? Ele compôs vários provérbios, salmos, e esse homem se tornou muito poderoso por causa da sabedoria que vem de Deus. São chaves para a gente ser guiado pela nossa vida. O que mais gera vazio na vida das pessoas é a falta de identidade. Hoje o maior problema da humanidade é de crise de identidade, porque as pessoas não sabem quem são. E toda vez que você tenta viver a vida do outro, se compara com o outro, você pega insegurança. Isso é um problema.
Então, Paulo é guiado pelo Espírito. E ele diz, olha, vai ser assim. Só que, ao invés de ficar em um lugar onde não gostavam, partiram para um lugar onde ia os destruir. Eles não sabiam, eles achavam que estavam fazendo uma boa escolha, baseados no tempo, nas condições climáticas. Só que eles saem de um inverno, de uma tempestade, e agora vão para uma tempestade muito pior. Às vezes eu percebo que nós criamos certas tempestades na nossa vida, tentando fugir de tempestades. Então não crie uma tempestade maior na sua vida, tentando fugir de outra. Ouça o Senhor e você vai ver como sua vida vai funcionar. Como é que eu escuto Deus? Todos nós temos, sabe, Deus é um ser triuno, nós somos também tripartidários, espírito, alma e corpo. A nossa alma lida com a vontade, com a mente e com as nossas emoções, é a nossa alma. E muito que aquilo que as pessoas chamam que é consciência, alguém diz, sabe, o termo que o mundo usa para consciência é algo muito errado. Porque eles levam assim, a minha consciência está me condenando. A tua consciência, na verdade, é o teu espírito. E ela não te condena. Ela é o meio mais perfeito que Deus vai nos guiar. Quando eu falo perfeito, depois da palavra do Espírito Santo, é por meio do nosso espírito, não por meio de nossas emoções. Então, muitas vezes vai vir uma intuição. Assim, eu sabia que não era para ir. Eu sabia que não era para ligar. Eu sabia que era... Sabe aquela coisa que você já sabe, e mesmo assim vai... Eu acredito que todos nós somos alertados a um conhecimento que é espiritual. Toda aquela pessoa que não nasceu de novo, diante da Bíblia, é conhecida como pecador. Amém? Nós somos justificados em Cristo, somos justiça de Deus. Amém? Nós que nascemos de novo. E graças a Deus por isso, porque Jesus veio salvar os pecadores. Paulo disse, dos quais eu era o pior de todos. Se você não for um pecador, você não é qualificado para ser salvo. Agora, que é salvo, você agora é justiça de Deus. Você nasceu de novo, então... O seu espírito agora ele foi vivificado. Existem muitas coisas de Deus no seu espírito e ele vai lhe guiar de forma plena. Só que nós passamos uma vida toda no padrão natural e humano. Naquele dia talvez Deus tenha tocado o coração de Romildo, trazido uma impressão, mas ele mesmo assim insistiu. Então veio o Filho de Deus e disse, não vai dar errado. Porque toda palavra profética, ela vai sempre confirmar o que está no seu coração, a não ser quando é uma palavra de sabedoria. Mesmo assim testifica no coração, amém? Algumas vezes é ilógico, ou algumas vezes por você não estar percebendo, Deus está falando com você há muito tempo e você que não ouviu. Amém? Mas aquela palavra de sabedoria, o que é a palavra de sabedoria de revelação? É o que ainda vai acontecer. O dom da palavra de conhecimento é a revelação do passado ou do presente. Quando Deus se manifesta com a palavra de conhecimento usando alguém, vai sempre revelar o que está acontecendo agora ou o que já passou. Mas o que ainda vai acontecer é palavra de sabedoria. Estão comigo? Então vamos embora. A primeira tempestade era o inverno de bons postos. Há tempestades que a gente não pode mudar. Elas são sazonais. Elas vêm de tempos em tempos. Mas agora o que a gente faz na tempestade faz toda a diferença. Amém? Tem coisas que você não tem como mudar naquilo. Quando você menos espera, você já está passando. Mas tem muita tempestade que somos nós que criamos. Quer saber se a gente cria tempestade? Vá perguntar a Jonas. Quem lembra de Jonas? Fugindo dos planos de Deus, foi engolido por um peixe. Mas é melhor, irmão, concorda comigo, que é melhor ser engolido por um peixe do que passar toda a vida fora do propósito. Mas Deus não vai precisar de um peixe, tá, gente? Nós estamos na nova aliança e Deus é um Deus de amor. Um dia desses eu estava ouvindo um cara, ele se disse pregador da nova aliança, e o cara falando de Deus irado, Deus. Eu olhei para ele e disse, onde é que está toda a punição sobre o pecado que Deus fez em Cristo Jesus? E aí mistura lei com graça, o fato de alguém se intitular pregador da nova aliança ou da graça de Deus, não significa estar pregando a graça de Deus, amém? A nova aliança, ela tem um viés poderoso de você entender a nova aliança. Toda mensagem que faz você depender de você mesmo e toda mensagem que faz você depender de Jesus, há uma diferença enorme. A mulher do fluxo de sangue foi curada, porque o que ela ouviu não fez ela depender dela, fez ela crer naquele pela qual ela ia depender agora.
O que você ouve ou te torna dependente de você mesmo ou dependente de Jesus. Se uma mensagem não te torna dependente de Jesus, não é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu não estou dizendo, irmão, que a gente não faz nossa parte, porque tem gente que não entendeu essa parte. Nós estamos aqui vindo. Quem tem que vir? Eu. Agora existe uma graça de Deus para isso. Até os seus dons, antes de você usar, Deus já te deu pela graça a eles. Amém? Mas vamos lá. Algumas tempestades a gente não pode controlar, mas você controla o que você faz no meio dela. Você não pode controlar o que as pessoas falam sobre você, o que fazem com você. Você controla como você reage a isso. Isso é governo, domínio. Isso não é controle sobre a vida dos outros, mas é governo sobre tuas emoções. Tem muito crente irritado, chateado, nervoso, estressado, porque está tentando controlar as pessoas. Isso não é reinar em vida. Reinar em vida é controlar suas emoções, governar sobre elas. Tem alguém comigo? Diga assim: algumas tempestades não dá para controlar. Amém? Ninguém sai da escuridão com escuridão, gente. Porque se você usar a escuridão para sair da escuridão, a segunda tempestade vai ser pior do que a primeira. Estão comigo? Vamos para o verso 13. Tem gente que tenta fugir para outros lugares durante a tempestade, e essa pessoa não entende que ela está se colocando em lugares mais perigosos do que a tempestade. Era para ficar em bons portos. O inverno era ruim, mas Deus deu uma palavra. Quando você tem uma palavra da parte de Deus, não importa onde você está, a graça de Deus não depende do lugar, depende daquilo que Deus falou sobre você. Amém? Vamos entender isso. Verso de número 13. Quem já viu alguém se entregar a um relacionamento só para tentar acabar com a solidão? E criou uma tempestade maior do que a primeira. A solidão era algo que, por causa de crença, a pessoa estava sentindo. Mas perder o seu caráter por causa desse relacionamento é muito pior. É uma segunda tempestade. E você causou ela por tentar sair da primeira. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia! Soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem seguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem perto da ilha. Verso 14. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de... Quem aqui já foi pego num furacão? Aquilo que você nem esperava, mas de repente veio o seu encontro. E geralmente quando um furacão desse vem, é conhecido como vento nordeste, né? Tá repreendido, né, irmão? Quem mora no Nordeste entendeu o que eu estou dizendo. E sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua. Não é melhor descansar em Deus? Não é melhor perder o controle descansando em Deus do que perder o controle para a circunstância? Mas já percebeu que tem gente que só abre mão do controle quando não pode mais controlar? Não é muito melhor deixar de controlar desde o início e ser guiado por Deus, do que tentar controlar tudo, mas vai chegar algo que vai fazer com tanta força algo sobre a tua vida que você não consegue controlar, porque veio um vento que a Bíblia diz que eles não conseguiam mais segurar o navio. E olha que coisa interessante, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser... Não é melhor você deixar levar, não é melhor ser deixado levado logo no início? Ser conduzido logo? A gente tem uma dificuldade de ser conduzido, gente, porque aprendemos toda a vida a depender de nós mesmos, justiça própria. Para de confiar na tua própria capacidade. Não estou dizendo que você não tem que ter autoestima. Amém? Eu posso em Deus, Deus me deu habilidade, capacidade, eu posso realizar essa tarefa confiando em Deus e confiando nas habilidades que Ele me deu. Não é nada de errado, não é sobre isso que eu estou falando. Verso 16.
Passando ao sul e bem próximos a uma ilhota chamada Cláudia, foi com extremo esforço que içamos a bordo do bote salva-vidas. Verso 17. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. O negócio ficou bem destruído e eles tiveram que reforçar toda a embarcação, amarrando corda de um lado do outro. Sabe aquele remendo que você faz em situações, tentando dar jeito, né? Aí bota a corda para um lado, corda para o outro, remenda daqui e de lá, e o negócio está todo despedaçado já. Aquele negócio que ele vai despencar, sabe? Quem nunca passou por uma situação, é isso que seus esforços faz. A nossa justiça própria, aquilo que você ganha com esforço, você vai para um lado, vai para o outro, quando você vê, não fica perfeito. Mas a obra do Espírito é perfeita. Aquilo que Deus faz é perfeito, amém? Traz paz, alegria, restaura por completo de verdade. Aí ele diz assim, a embarcação com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio agora perderam o controle. Você sabe o que é se preocupar? É tentar controlar o que não se controla, Joanice. Né, Márcia? Vai lá, Lidinho. Verso 18. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar o mar. Agora começou a jogar a carga fora. Tudo por causa de uma palavra. A palavra de Deus cria na nossa vida, mas não seguir também as direções. Olha que coisa interessante. Deus não está causando isso, tá, gente? Deus sabia o que ia acontecer e fez o quê? Queria os conduzir para não ter percas e danos. Tanto é que Paulo disse: antevejo que a viagem vai ser desastrosa, com prejuízo para o navio, para as nossas vidas, para a tripulação e para o que estamos carregando, a carga, que eram os bens. Castigados pela tempestade, verso 19. E ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação o navio começou a se despedaçar. O negócio começou a quebrar, gente. O negócio começou a ir para trás de um jeito. Verso 20. Aqui é interessante. Nem sol. Olha o que é que guiou eles. O sol, o bom tempo. Tudo claro. O vento bom. Não tem chuva. Para que eu vou ficar em bons portos? Para que eu vou ouvir uma palavra de Deus, se eu estou sendo guiado por experiências humanas e naturais, que o tempo diz que é para a gente plantar e colher? Às vezes do lado de fora vai estar tudo dando errado, mas por dentro você tem uma palavra que te dá paz no meio da tempestade. Rove candarás. A chave na tempestade é a palavra interna de Deus, que vai promover paz em você, em um estado de segurança. Porque a Bíblia diz que uma casa firmada sobre a rocha, pode vir os ventos, a chuva, a tempestade, vai bater na casa e ela não. O sucesso da tua vida não está sendo baseado enquanto você tem uma conta, mas em uma estrutura interna, porque a palavra de Deus cria para te manter firme no meio das pressões. Porque a coisa mais difícil é passar por uma tempestade e ficar bem. Porque quando o barco começa a se despedaçar, quando aquilo que corda para um lado, corda para o outro, pedaço de madeira para um lado, pedaço de madeira para o outro. Aí o verso 20 diz: nem sol, nem estrelas. A armação do navio está toda destruída e agora nem tem sol, nem tem estrelas. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos. Sabe o que é muitos dias? Não é uma semana. Muitos dias sem sol. Irmão, que tempestade de Torá. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a Como é que Lucas sabe disso? Porque é Lucas que narra aqui em Atos. É porque com certeza eles disseram: já era. Quem já chegou numa situação aqui hoje e disse: já era. Perdeu toda a esperança. Deus é o Deus dos recomeços. A primeira coisa que Deus vai fazer é trazer uma outra palavra. Toda vez que Deus vai fazer uma restauração na sua vida, Ele vai sempre liberar uma palavra. Quem tem palavra de Deus aqui sobre a sua vida? Amém? Só que a tempestade continua e não tinha estrela, e a esperança não tinha estrelas, e a esperança dele acabaram.
Só que agora vem alguém de novo, verso 21. Paulo se posiciona. Aleluia, é a hora dos filhos de Deus se posicionar. No meio do caos, Deus vai levantar seus filhos. Esse é um tempo onde os filhos de Deus precisam tomar posição. As pessoas que não confiam em Deus, que não têm Deus, realmente vão perder a esperança. Mas o tempo vai ficar cada vez pior. Mas os filhos de Deus precisam se posicionar nessa estação. Verso 21. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles. Aleluia. Olha para o seu vizinho e diga: é tempo de se levantar. Você pode virar para o vizinho que está do seu lado essa noite e dizer para ele: é o momento de você se posicionar. Diga: no meio do caos, Deus está levantando filhas e filhos de Deus. Como? É na hora de ficar de pé. Está na hora de se levantar em Deus no meio dessa tribulação e entender que você carrega um grande propósito. O que foi que Deus disse para Paulo? Você vai se apresentar em Roma. Deus não disse: você vai morrer numa tempestade. Amém? Paulo se posiciona. E Paulo diz: ei, vocês, senhores, vocês eram para ter? Vocês eram para o quê? Sabe que a gente sofre porque não dá ouvido a Deus. Não é pelo que eu passo que determina onde eu vou chegar, é para quem eu dou ouvidos. Deveriam ter me ouvido meus conselhos, e não terem saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado todo esse dano. E verso 22. Entretanto agora, diga agora. Diga de novo: agora. Quem pode dizer agora? Diga: é hoje. Agora. Deus é um Deus de novos começos, né, gente? Que bom que a gente tem o Senhor. Que bom que a nossa esperança, ela não é morta. Que bom que a esperança para a árvore que foi cortada ao meio. Amém. Por que Paulo diz agora? Agora. Porque Paulo, se ele ficar só dizendo: vocês eram para me ouvir, vocês eram para me ouvir, você nunca vai conseguir crer em Deus cheio de culpa e de condenação. Paulo sabia que eles iam ficar se condenando, se culpando. E o que bloqueia a fé é a culpa e a condenação. Por isso que a lei mosaica, ela não consegue te levar uma vida pelo Espírito, porque é um ministério que traz morte, é um ministério de culpa, é um ministério de medo, de condenação. Quando a mensagem da lei mosaica é pregada, os corações começam a ter medo, as pessoas vão para o seu próprio desempenho. E aí é onde as pessoas fracassam na fé, porque sempre ela vai trazer culpa, sempre vai trazer condenação. Percebeu que a justiça própria está ligada a isso? Eu não era para ter tomado, eu não era para ter feito, eu não era. Deixa eu te dizer, algumas coisas foram necessárias de verdade. Você nunca saberia o que poderia ter sido se nunca tivesse tentado. É melhor tentar e saber do que nunca tentar e nunca saber. Pelo menos você tentou, amém? E o que é que você tem agora? Uma experiência. Só que não fica no teu passado. Para de olhar para aquilo que não aconteceu, o que aconteceu, eu era para ter feito, não era para ter feito. Justiça própria. Acabou isso. Diga agora. Paulo sabia que isso ia bloquear. Eu não era para ter feito isso, eu não era para ter me relacionado, eu não era para ter entrado, eu não era para ter saído do emprego, eu não era. Já passou. Paulo, entendendo que eles iam se bloquear, disse: agora exorto-vos, estou dizendo para vocês, tenham bom, porque diante de certas situações você não pode perder o ânimo. Paulo sabia que eles iam ser bloqueados, amém? Quem está comigo? Sempre na tempestade a gente fica dividido entre duas vozes. Uma é a sabedoria, a outra é a preocupação. Uma voz é a gratidão, a outra é a reclamação. Alguém pode estar agora reclamando. E a reclamação é você dizer inconsciente que merecia mais. E a gratidão é você entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tudo aquilo que você não joga, ou não planta, ou não leva para o solo da gratidão, exerce controle sobre a tua vida. Porque eu não consigo render graças a isso, porque isso está me dominando. Uma é a voz da culpa, a outra é a voz da fé. Então Paulo disse: vocês eram para me ouvir. Já viu aquele crente ou aquele irmão, ou aquela pessoa, ou os pais, ou um amigo que diz: você não me deu ouvidos. Isso só vai gerar culpa, não vai levar você a viver uma vida vitoriosa.
Paulo diz, realmente, se tivesse me ouvido, nada disso estava acontecendo. Já imaginou Deus dizendo para você? Você era para ter me ouvido. Deus sabe que você não ouviu e Ele te ama tanto que mesmo assim traz uma outra direção. E aí levanta Paulo. Amém? Você sabia que a culpa é pior do que a dúvida? Porque a dúvida não bloqueia a fé. Pelo contrário, às vezes, ela te dá motivos para crer. E se não acontecer? E se acontecer? Mas a culpa não, a culpa bloqueia você. Ela bloqueia a fé. Por isso que em Marcos capítulo 2, quando Jesus curou aquele paralítico que os seus amigos desceram pelo telhado, a primeira coisa que Jesus fez antes de curar foi o quê? Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque a raiz mais profunda não era a doença, era culpa e condenação. O que o Evangelho vai fazer é entrar na raiz mais profunda da tua alma e do teu coração. Você acha que o seu problema é uma paralisia física, mas muitas vezes é uma crença atrelada à culpa, condenação, medo. E o entendimento do perdão dos pecados é a maior bênção que nós podemos entender. Ele nunca vai ser básico. Toda a nossa vida toda a nossa caminhada está baseada nisso. Só que Deus não só te perdoou, Ele também te justificou. Às vezes você diz amém, mas não sabe por que está dizendo amém. Porque se Deus só perdoar sua dívida, você continuaria no mesmo estado que estava. Mas Ele não só perdoou tua dívida, Ele perdoou teus pecados e te justificou e te deu agora uma posição de justiça. Ele te colocou em um lugar onde agora você reina sobre o pecado. Perdoar você do pecado, só isso te levaria a viver uma vida da forma que você ainda teria antes. Mas Ele te perdoou do pecado e mudou teu estado espiritual, te levando a um outro patamar em Cristo Jesus. Então você agora não luta contra o pecado. Você morreu para ele e tem toda a essência de justiça em você para viver uma vida vitoriosa. Tem alguém comigo? Aleluia! Diga para o seu vizinho, se você ouvir a voz certa. Então vamos lá para a gente fechar. Paulo diz, olha, entretanto, exorto-vos que tenham bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será. Por não ouvir Deus, muitas vezes a gente tem percas, mas o bom é que você está vivo para Deus construir tudo de volta com você. Alguns bens materiais podem se perder por falta de direção, mas a tua vida e o propósito está de pé. Deus pode reconstruir de novo. Tem um ditado que diz, vai os anéis e fica os. Eu costumo dizer, vai o barco e fica a graça e o favor de Deus sobre a tua vida. Deus é especialista em fazer novos barcos. Na verdade o barco não é nada, o que não pode é perder o propósito. Amém? Vamos continuar. Verso 23. Pois ontem, durante a noite, apareceu quem? Quem pode dizer, eu tenho um anjo? Diga, eu tenho anjos ao meu favor. Eu estava em João Pessoa no domingo. E de repente, orando numa sala, eu senti a presença daquele anjo. Eu disse, uau, tem um anjo aqui. Claro que o Espírito Santo é muito maior, é muito mais poderoso, é muito mais glorioso. Mas para onde você vai, comitivas celestiais estão indo com você. E todas as vezes quando sai de casa, você pode orar em cima do Salmo 91, que é uma bênção de proteção. Ele já está cumprido na nova aliança em Cristo. Aquele que habita na sombra. A palavra habitar ali em hebraico é Yashav, que significa assentar-se. Nós já estamos assentados com Ele. Todas as bênçãos do Salmo 91 estão ligadas a uma posição do verso primeiro. Aquele que assenta, aquele que habita, aquele que descansa. Quem está comigo? E todas essas bênçãos do Salmo 91 são decorrentes desse lugar. Todas as bênçãos da nossa vida são decorrentes dessa posição em Cristo, que Ele já assentou você. O diabo não pode roubar a tua salvação. Tudo que ele quer é que você viva uma vida fora desse lugar de descanso. Pois ontem à noite o anjo de Deus apareceu, a quem pertence e sirvo. Meu Deus, diga, o anjo de Deus. Meu Deus do céu.
Paulo falou: vocês eram para ter me ouvido, mas essa noite um anjo de Deus apareceu. Diga: eu tenho anjos ao meu redor. Levante suas mãos bem alto, diga: eu tenho anjos ao meu redor. Eu tenho a glória de Deus. Eu tenho um propósito celestial. Eu tenho graça de Deus sobre a minha vida. Ainda não acabou. Quem pode olhar para o vizinho do lado e dizer para ele: você vai sair disso? Diga: vai sair melhor do que entrou. Isso é uma palavra profética. Diga: Deus vai te tirar disso. Você vai sair disso. Eu não sei o que você está passando, vivendo, mas a palavra essa noite é: você vai sair disso também. Você vai sair disso. Porque Deus tem anjos, amém? Ele disse: eu tenho Deus ao meu favor, eu vou permanecer. Agora, para quem você vai dar ouvidos? Amém? Eu amo o que Paulo disse. Eu amo que o anjo disse para Paulo: você não vai morrer nessa tempestade. Você tem um propósito a cumprir em Roma. Meu Deus do céu. Quem pelo Espírito de Deus pode levantar a mão direita bem alto para cima e diga: eu não vou morrer nessa tempestade, porque eu tenho um propósito a cumprir nessa terra. Eu ainda vou revelar Jesus para muita gente. Está na hora de Deus despertar propósitos aqui essa noite. Está na hora de você parar de viver pela popularidade e viver pelo propósito celestial. Está na hora de tua alegria não estar em coisas, mas está no reino. Está na hora de você parar de ter alegria, sabe, num carro, numa casa, e começar a se alegrar pela salvação, pelos dons, pelo Espírito, pela comunhão, por aquilo que Deus te dá. Porque uma coisa nunca pode faltar em nossa vida: satisfação no Senhor. Porque a gente vive uma geração insatisfeita. São crentes atrás daquilo que já é seu, igual o irmão mais velho do filho pródigo, pedindo ou trabalhando para o pai por aquilo que o pai que já lhe pertence. Me dá, me dê, ao invés de crer, possuir e viver. Porque Jesus disse: a quem tem lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será. Ter ali é possuir ativamente. Quando você não possui aquilo que Jesus te deu ativamente, até o que tem é tirado. Por quê? Porque ao invés de desfrutar, ainda é roubado daquilo que lhe pertence. Mas quem tem, por isso que tem pessoas que entendem esse entendimento sobre o ter, e quanto mais tem, mais possui, e vai possuindo, por quê? Porque está ativo naquilo que lhe pertence. A gente precisa ter alegria nisso. Não é que a gente não vai se alegrar com coisas, isso é bom, amém? Mas não se compara com a alegria do reino, porque a traça ferrugem destrói. Um carro no ferro velho um dia foi a alegria de alguém. Uma bicicleta, uma moto, ou qualquer objeto, um dia foi a alegria de alguém. E ela passa com o tempo. Amém? Aleluia. Deus disse: você não vai morrer nessa tempestade. Eu queria pregar essa noite que a tempestade acabou, mas não posso fazer isso. Assim como esses homens iam para Roma, eles sabiam que a tempestade não ia acabar. Amém? Mas Deus estava usando Paulo para ensinar essas pessoas a manter-se firme e manter esperança no meio da tempestade. Deus disse para mim: você vai falar sobre fé, sobre como se manter firme no meio daquilo que parece que está quebrado. Se posicionar em Deus diante das circunstâncias. Amém? Diga: fé para se manter firme. Fé para ser grato, Renê. Quando na verdade tudo diz para você reclamar, tudo diz para você desistir. Só é uma nuvem e uma fumaça que está diante dos seus olhos. A verdadeira realidade não é isso que está acontecendo. E quando você passar pela tempestade, você vai entender que nada se perdeu. Amém? Diga assim: a fé. Sabe qual é o segredo da fé? É a paciência. Atos capítulo 1, verso 8, por favor. A paciência é o ingrediente ativo da fé. Quem lembra de Jesus quando estava na cruz? O que foi que os fariseus religiosos diziam, insultando ele? Você salvou a muitos, por que não salva você mesmo? Desce da cruz. Não foi assim? Se você é o filho de Deus, ainda botaram uma
tábua, né? O rei dos judeus. Aí diziam, caçoando, salvou a tanta gente, por que não salva a si mesmo? Só que Jesus não poderia descer, salvar a si mesmo e salvar você. Tem alguém comigo? Deus enviou Jesus com uma palavra. E ele disse, você não pode descer agora. Quem lembra de Neemias, que estava fazendo uma grande reforma? E Sanbalat e Tobias se levantaram, mandaram o recado para ele, e ele disse o quê? Eu não posso descer agora, estou fazendo uma grande. Tem algumas pessoas aqui que Deus está dizendo, você não pode descer agora. As coisas pelas quais vocês oraram, está a Uma vez o Senhor me deu uma palavra. A fé é como grão de... Tem algumas versões que diz do tamanho do grão de... A distância entre você e a vida plena de Deus é do tamanho de um grão de mostarda. Vou melhorar. Você está a um grão de mostarda de viver o extraordinário de Deus. Mas se o grão de mostarda, pastor Danilo, é tão pequeno, Jesus disse, se você tiver a fé como um grão de mostarda. Mateus 13:31 diz que a semente de mostarda, o reino de Deus é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Porém, quando germina, a mostarda é a única semente que não fica híbrida, ela não pega mistura. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando germina, ela se transforma na maior de todas as hortaliças. E a ponto das aves do céu vir, fazer ninho e repousar sobre ela e fazer sombra sobre os animais do campo. Ou seja, quando uma estrutura de fé, quando essa sementinha de mostarda é germinada no teu coração e cresce, as pessoas vão se abrigar em você. Vão fazer ninho. O que significa isso? Tua vida é lugar de refúgio para os outros. É por isso que muita gente pede conselho a você. Você não entendeu? Por que só vem a mim? Por que só vem a mim? Porque já tem ninho. Porque a semente germinou e cresceu, fez sombra. Então as pessoas vão para o lugar de refúgio. Amém? Você é refrigério na vida dos outros. É isso que a estrutura de fé faz. Não só você vive bem, mas você passa a ser refrigério. As pessoas vão fazer ninho e vão pegar a sombra que essa árvore estrondosa está trazendo. Não é que você é Deus delas, mas é refrigério. Sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra de força. Alguém sempre pergunta, olha, ora por mim, porque sabe o quê? Que elas fazem ninho, amém? Eu amo Jesus, Ele é muito lindo. Diga, eu estou a um grão de mostarda de viver o melhor de Deus sobre a minha vida. Agora, por que não germinar essa fé, né, Dio? Por que não ativar essa fé? Por que não ativar essa fé? Por que não misturar com fé? Vamos correr. Diga, eu estou construindo os muros de Jerusalém. Sanbalat e Tobias vai dizer, desce. Disseram para Jesus também, desce. Amém? E o Espírito Santo manda dizer para você essa noite que você está fazendo uma grande obra para Deus. Vou melhorar. O Espírito de Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. E você não pode descer agora. Você não pode ir para um nível inferior. Você não pode descer agora. Diga comigo, eu não posso desistir agora. De novo, levanta a mão, diga, eu não posso desistir agora. Diga, agora não. Agora não. Por quê? Porque você precisa deixar a paciência produzir o seu efeito principal. Exercer o seu melhor papel, amém? O livro de Hebreus 10:34 diz que devemos manter firme a nossa confiança, porque ela traz recompensa, galardão. É aí onde a fé faz o efeito pleno, na paciência. Só que muitos aqui estão no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. A prova de fé não é mudança, é paciência. A maior prova de fé não é mudança, é paciência. Às vezes você espera que, eu estou crendo, algo do lado de fora mudou. Não. Muitas vezes está muito mais ligado a essa posição interna do coração sobre permanecer do que circunstâncias mudarem. Agora, sabe qual é a situação que você vai ver Deus agindo? Aquela que você permanece na palavra dele, tá? Na palavra dele, porque às vezes você pode mudar de geografia, mas continuar com a palavra. Diga, paciência é um ingrediente da fé. Só que Jesus decidiu ficar.
Quem concorda comigo que Jesus poderia ter orado de um e pedido legiões de anjos? Em fração de segundos, essas legiões tomavam conta da terra e acabaria com tudo. Sim ou não? Sim. Mas ele suportou a cruz, ele aguentou firme. Hebreus fala sobre isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa, o qual suportou. Porque via, enquanto você passa o que está passando, você tem que andar por fé. Porque fé é viver antecipadamente, é ver o invisível, é ver o futuro no presente. Jesus viu o fruto do seu penoso. Você consegue enxergar as colheitas? Quem está comigo? Atos capítulo 1, verso 8. Está na tela. Aleluia! Diga para alguém que está do seu lado, diga: eu vou permanecer. Eu vou permanecer louvando, eu vou permanecer adorando, eu vou permanecer crendo, eu vou permanecer vivo, eu vou permanecer firme. Alguém pode gritar essa noite: eu vou permanecer. Por quê? Porque eu aprendi a confiar em Deus, mesmo quando eu não vejo saída. Mesmo quando o produto da oliveira mente, mesmo quando não há circunstâncias favoráveis, eu aprendi a confiar em Deus e louvar o seu nome. Isso é fé. E daí, se Sambalata e Tobias estão me chamando? Deus está construindo e fazendo uma grande obra na minha vida, eu não posso descer agora. Se Jesus desce, a humanidade não é salva. Então, será que o diabo não está fazendo pressão porque ele sabe, se você descer agora, quem será salvo se você permanecer? O que Deus está prestes a fazer se você ficar? Como permanecer doce se o mundo é amargo? Amém? Eu só sei de uma coisa: que nem morte, nem vida, nem fome, nem nudez, nem calúnia, nem peste, nem calúnia, nem escuro, nem sol, nem dia, nem noite, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Há coisas que você tem que dizer o que Paulo disse: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. A nossa resposta de fé, está na hora de responder por fé. Você está encurralado e fica, parece que está sobrevivendo. Muda o módulo sobrevivência, ativa o módulo filho, ativa o módulo fé e começa a responder para o diabo, para as circunstâncias. Meu Deus é comigo, meu Deus é por mim. Eu sei quem tem um crido. O meu Deus enviou um anjo e disse que nós não vamos morrer. Amém? Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda, até os confins. Essa versão está meio coisada. Volta no verso 8. Tem outra? Eu quero o início do verso 8. Fiquem em Jerusalém. Cadê o versículo? Não está, não? Volta o antes. 7, por favor. 7. 9. 7. Está nervoso? Respondeu Jesus: não compete a você conhecer os tempos. Verso 8. Mas cadê o verso? Fica em Jerusalém. É o 5, bota o 5, por favor. Só sendo. Verso 6. A gente vai achar. Espera aí. Que viagem é essa? É o 4. Glória a Deus, pastora. Esse pessoal da mídia querendo confundir a gente. Sei não, vão. É o 4. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem mas que esperasse a promessa. Qual era a promessa do Pai? Verso 8. Recebereis poder. Só que antes de experimentar o dia de Pentecostes, Jesus disse aos discípulos: permaneçam em Jerusalém. O que é que significa Salém? Paz. Cidade de paz. Só a fé te leva a permanecer no estado de paz. Antes de ver poder, primeiro Deus te leva para o estado de paz. Antes de resolver teu problema, Deus vai ter certeza que você está bem resolvido por dentro. Você quer que as coisas se resolvam, mas não está resolvido. Quer que tudo se resolva, mas não está bem resolvido.
Se essas coisas se resolverem, você continua do mesmo jeito. Então Deus primeiro vai te ensinar a se resolver por dentro, com a paz que excede todo entendimento e não com questionamento. Você não vive a paz que excede todo entendimento tentando entender. Por isso que ela excede o entendimente. Eu não estou entendendo nada, mas parece que eu estou dopado, drogado, sei lá. Alguém disse, tomou remédio, foi? Olha para sério, cheio de tribulação, cheio de tempestade, e o cara cantando. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei, com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. E é o quê? E é Ele quem me faz. Eu vou seguir com fé, o meu Deus eu vou para a rocha. Continua cantando, vai. Eu sei para onde vou, como um águia vou, nas alturas. Tan, tan, tan. Não, tudo dizendo para você o que? Chorar, murmurar, a tempestade caindo no centro. E você faz o quê? Parece que fica dormente, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Olha, por quê? Não se abala. Há uma blindagem no teu coração, na tua alma e na tua mente que permanece no estado de... A gente quer poder e manifestação, mas não quer o estado de paz. O ingrediente da kamanás, da fé, é a paciência. Fica em paz. Porque dentro de pouco tempo recebereis há um poder sendo liberado quando você entra no estado de shalom. Porque a palavra shalom está ligada a muitas coisas. Ela tritura o caos por dentro. O caos da perturbação tentando se alastrar na tua mente e se instalar, se alastrar, permanecer. E a paz, shalom, vai triturando essas coisas. Amém? Aleluia. A fé não nega a existência de um problema, ela nega uma posição de influência. Verso 31 para a gente fechar. Só a fé te leva a permanecer nesse estado de paz. Jesus estava lá e estava resolvido. Eu tenho que permanecer, eu tenho uma palavra do Pai. Eu não tenho que salvar a mim mesmo, eu tenho que salvar a humanidade. Amém? Quem será salvo se você permanecer? Só que Deus quer resolver com você primeiro por dentro. Estado de paz. Excede o entendimento, porque você cantarolando desse jeito. Quando tudo diz para reclamar, para murmurar, e você dizendo dessa forma: o meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei. A oração do Pai Nosso, ela começa com adoração. Pai nosso que estás, reconhecendo Deus como Pai, fica mais fácil. Não como juiz, não como Deus, mas como meu Pai. Pai é provedor. Santificado seja o teu, adorando seu nome é santo, você adora Ele. Venha a nós, propósito, seja feita a vossa, o reino se estabelecendo. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai provisão. Isso não é uma repetição, isso é um modelo. É a vontade de Deus revelada em uma oração. Quem Ele é e os aspectos da oração diante de um relacionamento profundo com o Pai. Mas vamos encerrar, verso 31, vai lá. Contudo, não, Atos 27, 31, por favor, Malaquias, eu mexi com seus neurônios. Pare de dizer que eu sou aquele cara da academia do domingo. O Will disse que é um Gleison Mignon. Beleza. Aleluia.
31. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados. Paulo dá uma palavra, ninguém aqui morre. Um anjo de Deus apareceu para mim dizendo: ei, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Deus tem um propósito na minha vida, eu sei a quem pertence, a quem sirvo, amém? Mas agora Paulo também instrui o comandante dizendo, o centurião, e aos soldados: caso esses homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Vós, porque Paulo sabia que ele já estava nem que Deus enviasse uma baleia para levar Paulo, amém? Mas você não pensa só em você, você sempre que está debaixo de salvação e propósito, você está pensando na salvação dos outros. Não importa se o caos está instalado, porque muita gente quando está passando problema se fecha, só vai se clausurar. Não, no meio do problema, uma oportunidade de vidas serem salvas, amém? Deus não só te tira do problema, mas faz teu coração pensar nos outros. A vida do evangelho faz você deixar de ser egoísta, porque eu vejo pessoas caminhando só para si mesmo. Isso não é reino. Paulo sabia que ele não ia mais morrer, ele tinha uma palavra da parte de Deus. Um anjo apareceu. Já imaginou de um anjo aparecer para você de noite e dizer: ó, todo mundo daquela igreja vai se perder, menos você. Você ia se preocupar mais com quem? Mas ele não fez isso. Ele se preocupou com os outros e disse: manda todo mundo ficar no barco, fica perto de mim, porque como eu vou ser salvo, todo mundo vai. Amém? Quem está comigo? Aí ele diz: fica a bordo, senão vocês não vão ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as que prendiam os botes salva-vidas ao navio e deixaram cair olha para o teu vizinho e diga: está na hora de cortar as cordas. Cortem as cordas. Pare de tentar escapar das coisas que Deus está usando para te mudar. Você não pode ser mudado a menos que permaneça. A gente quer mudar de cidade, mudar de rua, mudar até de família. Mas se seu mundo exterior, se seu mundo interior não muda, o seu exterior também não muda. Amém? Você não pode gerar mais frutos a menos que permaneça na videira. Paulo disse: eu vou a Roma, eu tenho um propósito, não importa o tamanho da tempestade. Agora tem o seguinte: o barco vai se perder. Amém? Como posso ser transformado na travessia se eu estou tentando pular fora do barco? Quem pode gritar comigo essa noite? Obrigado, Deus, pela fé que permanece. Atos 1:8 fala que a única forma deles verem a manifestação do poder de Deus foi permanecer no lugar de paz. Você quer a manifestação do poder de Deus, mas não está na paz. Fica de pé. Deus deu a você o poder de não apenas sobreviver na tempestade. Permaneça no navio. Como posso permanecer em algo que está sendo destruído? Paulo não disse que o mesmo navio ia chegar na praia. Ele também não disse que eles iam permanecer os mesmos. Cléo diz: aí vocês já não são os mesmos. O navio também mudou de aparência faz tempo. Você já não é a mesma. Vocês já não são os mesmos. Amém? Quem lembra como chegou nessa igreja? Eita, é desastre. Paulo saiu de um lugar, né, de um cesto, é desastre. É desastre, meu Jesus. Se Paulo foi colocado num cesto, é desastre, veio numa manjedoura. Ele é alegre. Pensa num cara alegre. Todo dia manda mensagem para mim. E teve uns dias que meu celular bugou, ele tinha mandado umas 50. E eu não respondi, eu acho que ele pensou: esse pastor não me responde. Que meu celular está com aquele negócio de memória, né? Você manda mensagem, trava tudo e não entra, tem que apagar um monte de coisa para... Aí o que é que a gente tem que fazer? Deletar certas coisas e baixar a nova atualização. Pegou não foi? Como eu posso permanecer nele se ele está sendo destruído? Paulo disse: o navio vai se destruir. Vocês também não vão chegar aos mesmos, mas vão chegar. Amém?
Muitos de vocês chegaram nessa igreja quebrado, mais quebrado que os 10 mandamentos de Moisés. Mas ele disse que eles conseguiriam mesmo assim. Paulo disse: está vendo esse navio aqui? Ele vai se acabar, só vai restar pedaços do barco. Mesmo que a tempestade tenha quebrado o teu barco em pedaços, quebrado até você em pedaços, você vai chegar lá. Amém? Sabe por que a gente não acha que Deus está nos levando para onde disse que levaria? Porque o meio de transporte está sendo agora desconhecido. Já não é barco, é tábua de barco. A chave era o mesmo navio, o mesmo barco, mas a aparência era diferente. Mas Deus ainda está nos levando para o lugar que disse que nos levaria. Amém? Deus ainda é o mesmo no período escuro da sua vida. Deus ainda é o mesmo nessa tempestade. Feche teus olhos. Há uma unção aqui nessa noite. Há uma graça de Deus para te permanecer no estado de paz. Ficar em paz mesmo sem resposta. Mesmo sem entender o processo, Márcia. Ficar em paz, Lica, mesmo sem entender o que está acontecendo à volta. É o ingrediente da fé. Ainda que você chegue, fugiu num cesto, veio numa manjedoura. Deus disse para Paulo: você vai chegar lá. Quem crê nessa noite que está indo para onde Deus disse que ia te levar? A aparência mudou, Alexandre. O barco pode ter mudado, Adriana. Deixa ele se quebrar mesmo. Talvez não só o barco, mas pessoas chegaram aqui até com o coração despedaçado. Mas que bom que você está vivo. Que bom que Deus está trabalhando. Aguenta firme. Meu Deus, que unção. Presença do Espírito Santo. Só que a gente acha que aguentar firme vai depender da nossa força. Não é. Há uma força maior vindo sobre a tua vida nesse período. Tem alguém em casa agora recebendo uma unção específica. É como se aquela águia estivesse recebendo o renovo agora do Isaías 40. Renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Nesse período da tua vida tu não vai mais caminhar nem correr. Agora chegou a hora de voar. Tem gente aqui que vai entrar numa aceleração de Deus em certos propósitos, que nem vai andar nem caminhar, vai ser asas agora. Vamos adorar a Deus essa noite. Ora em línguas. Eu vi aqui pastor Alexandre falando sobre oração em línguas. Quando eu não entendo, sabe, Deus te deu ferramentas preciosas, e oração em línguas é uma delas. Começa a orar em outras línguas. Adoração, oração em línguas. Meditação da palavra. Temer porque essa mesmo, vamos embora. Oh, Cíntia, Deus é o mesmo nessa estação. Quem crê, fecha os olhos e adora a Jesus. Vamos.